Gostas de ficção científica, mas não sabes bem o que ler? Eu também não tinha muito hábito, mas assim que eu comecei o primeiro livrinho que eu vos vou mostrar, eu pus logo os outros dois à frente e eu espero conseguir ler nas próximas 2 semanas os três. Vou falar-vos de quais são. Sem mais demoras, vou falar-vos do The Seep. Eu já não lia em... Mas que tom de voz muito estranho. Eu já não lia ficção científica há algum tempo e é um género que eu estou sempre a dizer que gosto, até porque normalmente está muito ligado às distopias e é mais essas que, em que eu as leio também. No entanto, não tenho assim uma literacia muito extensa na ficção científica como às vezes pode parecer, ok? Sempre tive livros mais curtos, aí está ligado a distopias e etc. Mas há coisa de um ano eu comprei o The Seep, livro do qual eu já falei aqui no canal quando eu avaliei qual é que será a minha reação quando ler cada livro, tipo uns 14, que eu pus na lista, se eu não me engano. Vou deixar aqui o cartãozinho para poderem ir ver depois. E eu devo dizer que estou quase a meio, o que é uma enorme vitória, porque agora vou ter uns dias em que não vou ler, não vou estar em casa e estou all over the place com preparações. Ok, neste momento vocês já vão saber o que é que eu estou a preparar. Porque eu estou a gravar isto adiantado, por isso se quiserem acompanhar o que eu estou a viver, vão lá no meu Instagram, Livros Livros. Mas é isso, vou falar-vos do The Seep. Desculpem, distraí-me. Pronto, comprei-o em janeiro do ano passado, numa viagem em Lisboa, na Salted Books. Acho que foi na Salted Books. Acho que foi na Salted Books. Ok, pronto. Se não foi, ficam com a recomendação da mesma, da Salted Books. E o que é que me despertou interesse neste livro? Que na altura não foi exatamente a ficção científica. Na altura foi o facto de que a sinopse começa logo por dizer que a nossa protagonista tem 50 anos e é uma mulher trans, ok? Prendeu-me logo, fiquei tipo, ok, nunca li sobre a vida de uma pessoa trans numa idade mais avançada, ok, não é uma idosa, mas também não é jovem. Mas depois, obviamente, o fator ficção científica prendeu-me a sério. Porque tem aliens. E eu nunca li um livro com aliens, ok? E, atenção, eu acho que ele também é bom para quem não tem muito hábito de ficção científica, porque também não é um livro que a parte da ficção científica seja muito densa. Até agora, aí está, vocês podem ver, eu vou quase a meio. Então eu vou-vos falar também um pouco já de quais é que são as minhas impressões sobre o livro so far. Mas eu estou a gostar porque a parte da ficção científica faz sentido, porque primeiro de tudo eu achei que fossem mostrar a invasão alien. No entanto, a invasão não foi exatamente uma invasão. Um, os aliens chegaram e conectaram-se com os humanos de uma certa forma que é descrita no livro, então acho que essa parte está bem apresentada. Para um livro que não nos descreve a invasão, depois essa parte está bem apresentada. E depois, conforme a história se desenrola, da forma como a Trina e a sua mulher se separam e o porquê, que no caso está na sinopse, mas eu não vou dizer, elas separam-se por um motivo que tem a ver com os aliens, ok? E estes aliens permitem aos humanos basicamente tudo, o que vocês quiserem, tipo uma transformação do corpo, transformar tipo a vossa casa, digamos assim, mais tecnológica. Um aspecto que eu vos posso contar, por exemplo, é que se vocês estiverem a andar na rua, se tiverem lixo, podem jogá-lo fora, tipo, para o chão e o chão vai absorvê-lo, ou podem comer, tipo, o lixo, ou seja, o papel ou o que tiverem na mão, que já é considerado lixo por já não quererem, podem comê-lo porque tornou-se combustível. Yeah. Então esta questão, mas ao mesmo tempo que eu vos digo isto e se calhar vocês ficam a pensar, ok, mas então os aliens nestes livros são uma coisa boa. Não necessariamente. Até agora dá-me muito a parecer que o livro põe a questão de até que ponto é bom o avanço da tecnologia em termos de essa tecnologia invadir o nosso cotidiano e nos substituir em determinadas ou até mesmo todas as tarefas. E acho que essa parte está a ser muito interessante e era a que eu não esperava tanto. Eu achei que realmente nós fôssemos ver muito mais da invasão em si,
mas ao mesmo tempo também estou muito feliz de não ser isso. E eu achei que íamos ver o casal. Mas tipo, página, sei lá, 50 e elas param-se. Mas isso foi lapso meu de não ter lido. No caso, eu li, mas não me lembrava. A última parte da sinopse fala de como a nossa protagonista está de coração partido e com um problema de alcoolismo. Não vou dizer se já me identifiquei ou não com esta situação. Passemos ao próximo livro. Porque eu comecei este e estava tipo, oh meu Deus, era mesmo isto que eu precisava. O que eu precisava era não só da ficção científica, como também de um livro que não tivesse sido um recebido. Porque, como eu disse, eu comprei este numa livraria independente em Lisboa e que hoje em dia já há várias livrarias independentes em Lisboa em inglês. Então eu vou deixar-vos aqui os nomes das que eu sei, já agora. Mas aí está, fiquei super com vontade de ler algo que não me tivesse sido enviado. Porque a verdade é, eu não me sinto na obrigação de fazer mais conteúdo além do unboxing quando eu recebo os livros. No entanto, eu escolho os livros que recebo. Ok, nenhum livro que chega cá em casa é inesperado, nem indesejado, ok? Todos os livros que chegam cá a casa foram os livros que eu escolhi, que me deram a escolher, no caso. Então, de certa forma, não deixa de ter aquele peso que os livros comprados têm, de tipo, eu gastei o meu dinheiro naquilo, não, nestes eu não gastei o dinheiro, mas tipo, nestes recebidos, no caso, não gastei o dinheiro, mas gastei a minha oportunidade, então acho que, de certa forma, eu não tenho a obrigação de os ler, no entanto, eu quero muito, e quero a questão de, tipo, lê-los logo, que, de facto, não consigo, porque já passei o limite de conseguir lê-los logo. Então estava a entrar um pouco num loop de frustração em relação a isso, porque os livros chegavam e culpa minha de continuo a aceitá-los, né? Mas aí está, eu quero-os porque quero divulgá-los e quero genuinamente lê-los e ter a possibilidade de vos transmitir o seu conteúdo. Então eu quero e vou continuar a receber na mesma. Mas estava a sentir essa pressão de tenho que ler aquilo porque já passou muito tempo e as pessoas já não são lembrar do livro e já não vai ser atual. E eu precisava de tipo, vai lá buscar um livro que tu achas interessante e que ninguém fala sobre ele e vais ter isso como fator, como passo à frente de toda a gente. E por isso é que o da CIP, que eu acho que não ouvi nunca ninguém falar sobre ele, obviamente isto no Bookstagram português e agora no Booktube. Então é a minha motivação, porque no fim do dia estamos aqui porque eu quero mostrar-vos livros que vocês ainda não conheçam e poder dar-vos a conhecer novas histórias diversas e interessantes e também receber desse lado novas histórias diversas e interessantes. Ok? Vou-me calar com as minhas explicações e vamos falar do livro que eu comprei impulsivamente. Membranas, de Xi Tawei. Eu penso estar a pronunciar certo. Primeiro de tudo, eu vi este livro quando ele foi lançado no perfil da Mariana, da Vida Entre Histórias, que eu vou deixar aqui como sempre, porque a Cris do presente deve odiar a Cris da edição do futuro. Porque eu estou constantemente tipo, vou pôr isto aqui, vou pôr isto aqui, vou pôr isto aqui. Anyway. E a Mariana falou muito bem deste livro, ou pelo menos aos meus olhos, muito bem. Eu privei com a Mariana, falámos sobre este livro e de facto eu na altura defini que é um livro que eu definitivamente preciso ter na minha biblioteca. Por motivos óbvios de o autor, conhecido e reconhecido pela sua escrita de ficção, pelo seu conhecimento aprofundado sobre a história da literatura LGBT taiwanesa e pelo seu trabalho de tradutor. Bro, we should be besties, ok? We're besties. Please tell me we're besties. Vou ficar bem triste se nós não formos besties. Acho que não tem assim grande desculpa para eu não comprar o livro. Eventualmente, na outra noite, voltei a falar com a Mariana sobre o livro e fui impulsiva e comprei. E agora vocês perguntam, Cris, o que raio
tem um livro sobre o que é o livro. E eu digo-vos, porque isto só fica melhor. Okay? No final do século XXI, a humanidade vive no fundo dos oceanos e a superfície da Terra, devastada, está sob o domínio das grandes multinacionais tecnológicas. Está a parecer-vos real? A mim também. Depois temos a protagonista Momo, que ela tem uma membrana que, tipo, basicamente consegue absorver as experiências carnais que as pessoas vivem quando no caso, tipo, transmitem quando lhe tocam. Mas não, as experiências estão a viver quando lhe tocam. I guess. Ela tenta aperfeiçoar essa membrana e tenta escapar à sombra da mãe, mas reencontra-se com essa figura e acaba por ter que compreender, acaba por questionar a sua identidade, a sua memória e até a realidade. E é isso. Tipo, este livro é tudo o que eu nunca li, ok? É uma ficção científica queer, pronto, aí temos o da CIP ali, mas vamos ignorar da CIP por 2 segundos. Distopia, I guess, podemos considerar distopia. Nunca li. Estou a dizer todos os factos que eu já li. Ouvi dizer que ela tem 2 mães. E é no fundo do mar, nunca li nada no fundo do mar, nem com sereias, nem nada. Então pronto, o marcador é este, o livro é este e... Espero que me compreendam. Este vídeo está um bocado all over the place, desculpem. Mas eu mesmo vi esta minha nova, tipo, obsessãozinha dos livros de ficção científica e decidi, vou mostrar-lhes. E o último é Orbital, que no caso eu tenho em português, Orbital, e é o livro que ganhou o Booker Prize de 2024, ok? Se isso não dá um certificado de qualidade, eu não sei. Ok, nem sempre dá, às vezes os livros são uma merda e são votados na mesma, mas este eu senti que sim, ok? E eu vou explicar-vos porquê. Este livro literalmente só tem um senão para, tipo, ser mau. Vamos começar... Pronto, vamos focar outra vez. Okay. Este livro é sobre 6 astronautas que estão a orbitar a Terra e foram lá para realizar experiências científicas. Mas ao fim de, tipo, pouco tempo, acho eu, de estarem lá, acabam por receber as notícias da morte de uma mãe e isso traz pensamentos de regresso e saudade. E saudades de casa, pronto. A fragilidade da vida humana torna-se um tema central nas suas conversas, nos seus medos e nos seus sonhos. Livro de ficção científica propriamente dito. Se calhar estou a ser um pouco literal em dizer que ele é de ficção científica só porque se passa no espaço. Mas eu vou fazer essa associação na mesma porque eu gostei bem da ideia de que tenho os 3 livros de ficção científica por ler agora, ok? Desculpem. Qual é que é o meu senão com este livro? Porque, de facto, pelo que eu vos li, tem tudo para ser interessante, porque são 6 astronautas no espaço que recebem uma notícia trágica e a pessoa está longe da família. Acho que é mesmo um setting que eu quero ler, porque genuinamente eu acho que dos aspectos mais difíceis de uma perda é a nossa ausência nela. Não quero entrar aqui num momento bué de pré, desculpem. Anyway, então pronto, eu acho que é interessante, acho que é um contexto muito específico para se ter uma narrativa e por isso mesmo é que eu quero ler. Obviamente o facto de ter sido o vencedor do Booker Prize também acresce muito ao meu interesse de ver se realmente é bom, mas eu estou um bocado curiosa com o facto, tipo, a grossura do livro, eu vou ter que falar nisso outra vez. 159 páginas, sim, 159 páginas, sim, desculpem. E fala sobre a condição, a pequenez do ser humano. Eu sinto que são poucas páginas. Então eu tenho algum medo que não
consiga ser bem conseguida a ideia, mas ao mesmo tempo, como em princípio não terá toda uma construção do mundo que uma ficção científica normalmente tem para ser boa, para ter a sua densidade, I guess vão poder focar-se nisso. Realmente também são 6 pessoas fechadas numa nave. Então, yeah. Vamos ver se é bom. Eu não sei. Quer tenham lido em português ou em inglês, digam-me. Eu tenho a tradução. Assim como o Membranas também é a tradução. E o Show da SIP é que eu tenho em inglês, ok? E penso que nem haja tradução dele para português. Mas acho muito que deveria haver. Eu já vou tipo a meio e... São estes os 3 livros de ficção científica sobre os quais eu vos queria falar. Obviamente que eu aceito recomendações, porque estes são os 3 atuais que eu tenho e não tenho muitos anteriores. Alguns eu nem tenho bem a certeza se nós os poderíamos classificar como ficção científica, porque são muito mais virada para as distopias, em concreto, então acaba muito por também cair na parte da ficção literária. E é isso. Digam-me se já leram algum, se têm curiosidade em ler e espero as vossas recomendações. Como sempre, não se esqueçam de subscrever e de maratonar o resto dos vídeos que temos aqui no canal. Beijinhos!